No silêncio do Éden, onde cada folha sussurrava a perfeição, algo aconteceu. O paraíso, antes aberto, agora está guardado. Anjos imponentes vigiam sua entrada, e uma espada flamejante se move sem descanso. Mas por que Deus selou esse caminho? O que essa barreira significa para nós? Há um segredo oculto nessa história, e hoje vamos desvendá-lo. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. Após desobedecerem a Deus, Adão e Eva foram enviados para fora do jardim, marcando a perda do acesso à presença direta do Criador. Gênesis, capítulo 3, versículos 23 a 24. Esse evento simboliza o afastamento da humanidade de Deus devido ao pecado, um tema recorrente na Bíblia. A separação do Éden reflete a necessidade de reconciliação, algo que só seria plenamente restaurado por Cristo. Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. A tradição judaica vê essa expulsão como o início da luta da humanidade pela redenção. Em várias culturas, há mitos sobre um paraíso perdido, reforçando a universalidade desse conceito. A colocação dos querubins no Éden demonstra que Deus age com justiça, punindo o pecado, mas também com misericórdia, ao evitar um destino pior para a humanidade. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. No Salmo, capítulo 89, versículo 14, disse que justiça e juízo são a base do teu trono, reforçando que o caráter divino exige retidão. A saída do Éden não foi uma condenação sem esperança, mas um ato que impediu a perpetuação do pecado. Em outras passagens, como na destruição de Sodoma, Gênesis, capítulo 19, vemos esse mesmo equilíbrio entre juízo e graça. Esse princípio ressoa em diversas tradições religiosas, que enxergam a justiça divina como corretiva e restauradora. Os querubins são frequentemente associados à presença e santidade de Deus, como na Arca da Aliança, onde suas imagens cobriam o propiciatório. Êxodo, capítulo 25, versículos 18 a 22. No Templo de Salomão, figuras de querubins também estavam presentes no Santo dos Santos. 1 Reis, capítulo 6, versículos 23 a 28, reforçando sua função de guardiões da glória divina. A presença deles no Éden indica que aquele lugar era um santuário terreno, o primeiro espaço de comunhão direta com Deus. Em Ezequiel, capítulo 10, os querubins aparecem em uma visão grandiosa, representando o poder e a majestade divina. Assim, sua posição no Éden reforça que a santidade de Deus não pode ser acessada de maneira impura. A espada que girava em todas as direções impedia que o homem retornasse ao Éden, sendo uma imagem poderosa da justiça divina. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. O fogo, muitas vezes ligado à presença e ao juízo de Deus, aparece também no episódio da sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. E no Monte Sinai. Êxodo, capítulo 19, versículo 18. A simbologia da espada é vista em passagens como Hebreus, capítulo 4, versículo 12, onde a palavra de Deus é comparada a uma espada afiada, capaz de discernir pensamentos e intenções. No Apocalipse, capítulo 19, versículo 15, Jesus é descrito com uma espada saindo da boca, mostrando sua autoridade para julgar. No contexto do Éden, a espada reforça que não há acesso ao paraíso sem a redenção divina. O Éden representava a comunhão perfeita entre Deus e o homem, algo interrompido pelo pecado e simbolizado pelo bloqueio dos querubins. Isaías, capítulo 59, versículo 2.
Essa separação se reflete no tabernáculo e no templo, onde um véu separava o Santo dos Santos. Êxodo, capítulo 26, versículo 33. No entanto, em Mateus, capítulo 27, versículo 51, o véu do templo se rasga na morte de Jesus, indicando que o caminho para Deus foi reaberto. Esse conceito aparece também em Isaías, capítulo 64, versículo 6, que descreve a impureza humana como um obstáculo à presença divina. A ideia da separação é vista em outras culturas, como nos mitos gregos sobre os deuses se distanciando dos homens devido à sua corrupção. Se Adão e Eva tivessem acesso à árvore da vida após o pecado, viveriam eternamente em um estado de separação de Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 22. A árvore da vida reaparece no Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, mas agora como parte da restauração completa da criação. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 18, menciona a árvore da vida como símbolo da sabedoria e da plenitude. Em várias mitologias, há histórias sobre árvores sagradas ligadas à vida eterna, mas a Bíblia apresenta esse conceito dentro de um plano divino de redenção. Assim, o bloqueio do Éden não foi um castigo sem propósito, mas um passo necessário na restauração futura da humanidade. Mesmo ao expulsar Adão e Eva do Éden, Deus deixou uma promessa de salvação, conhecida como proto-evangelho. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Esse versículo fala da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, uma profecia sobre Cristo derrotando Satanás. O tema da redenção percorre toda a Escritura, sendo reafirmado em Isaías, capítulo 53, que descreve o sofrimento do Messias para restaurar a humanidade. Em João, capítulo 3, versículo 16, vemos o cumprimento dessa promessa, onde Deus oferece a salvação por meio de seu Filho. A esperança da restauração do paraíso é um tema central não só no cristianismo, mas também em diversas tradições que anseiam por um retorno à condição original de harmonia. Os anjos não apenas guardaram o Éden, mas continuam desempenhando papéis fundamentais ao longo da história bíblica. No Salmo, capítulo 91, versículo 11, Deus promete que seus anjos protegerão aqueles que o temem. Em Daniel, capítulo 6, versículo 22, um anjo fecha a boca dos leões para salvar Daniel. No Novo Testamento, um anjo anuncia o nascimento de Cristo. Lucas, capítulo 1, versículo 26. E outro fortalece Jesus no Getsêmani. Lucas, capítulo 22, versículo 43. No Apocalipse, os anjos são mensageiros do juízo e da vitória final sobre o mal. Apocalipse, capítulo 7, versículo 11. Esses relatos mostram que os anjos continuam ativos na execução do plano divino, protegendo e guiando os escolhidos de Deus. A história dos anjos guardando o Éden está repleta de metáforas e simbolismos que enriquecem sua mensagem. A seguir, analisamos os principais elementos e como cada um contribui para a narrativa, além de sugestões de novas metáforas que poderiam aprofundar o significado da história. O jardim representa a harmonia perfeita entre Deus e a humanidade antes da queda. É um símbolo do paraíso original, onde não havia pecado nem separação. O Éden pode ser comparado a um templo sagrado, onde Deus caminhava com Adão e Eva. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Sua perda simboliza a desconexão espiritual que o pecado traz, ecoando o afastamento descrito em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Os querubins não são apenas guardiões, mas também representam a santidade inacessível de Deus. Assim como eles protegiam o propiciatório na Arca da Aliança, Êxodo, capítulo 25, versículos 18 a 22, aqui eles garantem que o homem não profane o sagrado. Sua presença enfatiza que o acesso a Deus exige santidade, um conceito que se concretiza mais tarde na pessoa de Cristo.
A espada, que se move em todas as direções, representa tanto o julgamento divino quanto a proteção do Éden. O fogo é frequentemente associado à purificação e à presença de Deus, como na sarça ardente de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Essa espada pode ser vista como um reflexo da palavra de Deus, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que separa o que é puro do que é impuro, impedindo o retorno do homem ao estado de rebelião. A árvore da vida, escondida dos pecadores, reaparece em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, como um elemento do novo céu e da nova terra. Ela simboliza a vida eterna disponível somente por meio da redenção divina. Seu bloqueio no Éden enfatiza que a imortalidade sem reconciliação com Deus não é uma bênção, mas uma condenação. Assim como Israel mais tarde foi expulso de sua terra devido à desobediência, Adão e Eva são exilados do jardim. Esse exílio reflete a separação entre Deus e a humanidade, um tema recorrente na Bíblia, desde o cativeiro babilônico até a necessidade de um novo céu e uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4. Assim como o véu no templo separava o Santo dos Santos, impedindo o acesso direto a Deus. Êxodo, capítulo 26, versículo 33. O Éden é barrado para evitar que o homem se aproprie da vida eterna de maneira ilícita. Esse véu só seria rasgado com o sacrifício de Cristo. Mateus, capítulo 27, versículo 51, permitindo que a humanidade tivesse um novo caminho de retorno a Deus. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e te feito refletir. Não pare por aqui. Maratone mais vídeos do canal Arritmia das Escrituras. Curta, comente e compartilhe para que nossa comunidade continue crescendo e espalhando inspiração. Até a próxima! Mantenha o coração espiritual pulsando com a arritmia das escrituras. Curta, compartilhe e siga o canal para não perder nenhum compasso da palavra.